Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Todos acharam? E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Nós temos aqui um momento da vida de Abraão, em que ele deveria tomar uma decisão, e ele tem um encontro com o Senhor. E quando é que ele tem um encontro? Quando ele se aparta de Ló. A Bíblia diz que houve uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E eu vou dizer aqui Abraão, porque os irmãos, a maioria sabem que o nome de Abraão foi trocado de Abrão, passou a Abraão. Então, Abraão aqui tem um encontro com o Senhor, após ser apartado de Ló. E é interessante que Ló, nessa escolha, quando ele encontra com Abraão, ele fala assim, Abraão fala assim, olha, você escolhe, se você quiser ir para a direita ou para a esquerda, eu fico com a outra parte. E a Bíblia diz que Ló colocou seus olhos para Campinas, ali do Jordão, onde se levava para Sodoma e Gomorra. Eu ministrei sobre a mulher de Ló e falei sobre isso. Então, Abraão ficou com a pior parte. Seria um lugar seco, que não daria nada, aparentemente, seria um lugar mais difícil. Esse foi o que sobrou para Abraão. Mas quando nós estamos dentro do plano e da vontade de Deus, querido, não importa o que está à nossa frente, o que é importante é a visão que Deus estabelece a nós. Isso nós podemos ver claramente. E aí Deus chama Abraão e diz, olha, desde o lugar onde está. Onde Deus nos chama? No lugar onde estamos. Deus quer projetar a sua vida para o futuro. Porque as minhas escolhas e as suas escolhas, hoje, e a visão que tivermos hoje, ela nos levará ao destino que Deus tem para frente. Você já percebeu que quando você toma algumas decisões na sua vida espiritual, com o passar do tempo, você olha para trás e fala, como valeu a pena eu tomar essa decisão? Aqui Deus está chamando um homem que precisava tomar uma decisão, mas a decisão deveria ser dali para frente. Ele não poderia pensar no passado, nas desgraças do passado, nas dificuldades do passado, porque o passado, muitas vezes, ficar olhando para trás nos impede de avançar. Todas as vezes que eu olho simplesmente para trás, me impede de avançar. Por quê? O que acontece? No passado, às vezes, muitos triunfos que nós tivemos, e hoje o Hermes estava tocando aqui umas músicas antigas, né? São saudades, né? E nós talvez precisamos fazer um culto com vários cânticos do passado. Mas o passado, muitas vezes, nos impede de avançar, queridos. Porque nós ficamos falando assim, quantas coisas Deus fez, quantas experiências eu tive com Deus. Queridos, há muito mais para ser vivido. Aleluia. Isso é ter falta de visão. A visão está faltando quando ficamos simplesmente lembrando do passado, recordando grandes experiências do passado. Nós ficamos simplesmente marcando o que ficou no passado, mas esquecemos que Deus tem algo e tem um futuro melhor. Deus tem algo melhor, muito mais amplo. E aqui Abraão precisava tomar essa decisão, e Deus disse, olha, levanta agora os teus olhos. A primeira questão para termos uma visão é levantar os nossos olhos. Que tiramos os olhos do espaço onde estamos. Muitos de nós não enxergamos alguns metros onde estamos.
Quantas pessoas estão à nossa volta e você tem uma ousadia, você está querendo um desafio e ela não está enxergando o que você está enxergando, ela só está enxergando ali, e ali é o seu limite. Por que Deus pediu? Levante agora os teus olhos, olha, levanta os seus olhos, tira os olhos do seu umbigo, tira os olhos do seu pé, da sua volta, e olha o que Deus tem planejado. Deus está dizendo à sua igreja nesse tempo: vocês precisam tirar os olhos de si mesmo, tirar os olhos da circunstância, erguer os olhos, querido, é olhar para o autor e consumador da nossa fé. O salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, quando eu tiro os olhos simplesmente da circunstância, muda muita coisa. Quando eu coloco os meus olhos no Senhor, muda muito. Está com um problema na sua casa? Peça que o Senhor lhe dê uma visão. Que tipo de família que Ele quer que você seja? Porque aqui há uma referência. Que tipo de família que o Senhor quer que você seja? Se você tem dificuldade em oração, erga os seus olhos, porque o Senhor vai te mostrar o caminho da oração. Se você está com dificuldade de gastar tempo com a palavra, não diria gastar tempo, investir tempo com a palavra, levante os seus olhos, querido. Na falta de tempo, alguém esses dias nos disse, nós estávamos conversando e falou: não tenho tempo. Aí parou no meio e falou assim: não, eu tenho tempo sim. O tempo quem faz sou eu. Porque muitas vezes, querido, nós estamos colocando desculpa de não enxergarmos além, por falta de tempo, por falta disso, falta daquilo, falta de recursos. Mas Abraão, Deus chama ele e fala: desde o lugar que você está, erga agora os teus olhos para a banda do norte, do sul, do ocidente, do oriente, do leste e do oeste. Erga os teus olhos e veja a sua volta. Porque quando eu ergo os olhos, eu consigo ver mais longe. Quando eu estou com os olhos abaixados, eu limito muito a minha visão. Mas quando eu ergo os meus olhos, eu consigo ver mais longe. Eu estou aqui de um lugar que eu tenho uma visão mais ampla que vocês. Eu estou olhando tudo. Eu creio que alguns de vocês estão me vendo aqui, vendo talvez um raio periférico assim, não muito grande. Porque a nossa visão, ela tem a perspectiva dela. Quando um desenhista vai desenhar, ele tem uma perspectiva do tamanho que ele quer. Ele sai de uma perspectiva e ele abre mais ou menos 1 metro, 2 metros, o desenho que ele quer fazer. Assim também é a nossa visão. Mas quando eu ergo os olhos, minha visão é muito mais ampla. E quando eu olho para a direita, à esquerda, à minha frente e para trás, muda tudo. Muda toda a questão. E é isso que Deus estava falando para Abraão: Abraão, você precisa mudar a sua visão. Até hoje você simplesmente ficou preso ao que estava à sua volta, aos pastores do seu rebanho, às suas conquistas. Mas eu tenho algo maior para você. Ele diz assim: porque esta terra que vês, te hei de dar a ti. O que Deus dá a nós? O que nós conseguimos ver. Se eu não consigo enxergar, como que eu vou receber? A Bíblia diz: como imaginas em teu coração, assim não é. Se eu não consigo enxergar que Deus pode fazer um milagre na minha família, não vai acontecer um milagre. Se eu não consigo enxergar que Deus tem um plano específico para a minha vida, isso não vai acontecer. Eu vou ficar lamentando. E aqui Deus está dizendo aqui, ó: porque a terra que vês, eu te darei a ti. Ou seja, eu só vou conseguir conquistar aquilo que eu posso ver pelos olhos da fé. E aqui, ele tinha toda essa terra. Mas Deus disse assim: ó, você não precisa ter, mas aquilo que você vê, eu vou te dar. Muitas vezes, querido, coisas que o Senhor tem a nós e que nós estamos enxergando, talvez não estão nas nossas mãos. Mas se nós continuarmos crendo e vendo com os olhos do Espírito, nós vamos conquistar, porque o Senhor é promessa do Senhor. Aquilo que você vê, eu vou te dar. Hebreus capítulo 11, abre a sua Bíblia. Texto muito comentado pela pastora Cristina durante um bom período, no início desta obra. Versículo 1.
Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se veem fisicamente, mas espiritualmente eu vejo. Amém. E busco, porque meus olhos estão postos no Senhor. O profeta diz: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê os seus frutos, contanto esperarei no Senhor. Não importa o que eu estou vendo, como o Ângelo cantou hoje, e nós cantamos junto com ele: faz chover, Senhor. Amém. Faz chover. O profeta viu uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, mas para ele já era especial, porque viria abundante chuva. Não importa o tamanho da nuvem, importa é o que eu creio na palavra de Deus. Importa que a minha visão, quando meus olhos estão postos no Senhor, minha visão é mudada. Não importa a circunstância, importa é a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Ainda que Abraão não podia ver fisicamente que ele possuía toda aquela terra, mas era a promessa do Senhor, porque onde você conseguir enxergar, eu vou te dar. Eu darei a